Tudo bem, pessoal, já disse isso há muito tempo e continuo repetindo. Talvez eu diga isso mais facilmente que outros porque tenho o privilégio de ser pardo. Eu sou pardo. Eu sempre disse que essa é a minha opinião pessoal, baseada na minha experiência pessoal. Eu nunca experimentei racismo na Austrália, apesar de muita gente dizer que a Austrália é um país muito racista. Eu nunca experimentei racismo na Austrália. Alguns comentários engraçados em tom de brincadeira. Só uma vez no campo de cricket e depois apertamos as mãos e rimos. Foi só uma brincadeira. Nunca aconteceu comigo no trabalho, fora dele ou em qualquer outra situação. E eu também disse que os brancos são as pessoas menos racistas do mundo. Eles são as pessoas menos racistas. Mesmo os etnonacionalistas ficam desconfortáveis e dizem: não tenho nada contra você, só quero viver entre meu próprio povo. Obviamente, discordo deles politicamente, mas os brancos são os menos racistas. Eles erradicaram o racismo primeiro e depois incentivaram outros. Na verdade, não, eles não incentivaram os outros. E é por isso que, por outro lado, os brancos hoje são as maiores vítimas do racismo. Por que estou dizendo isso? Olhe só isso. Eu mesmo vi isso. Antes de entrar no assunto, veja isso. Eu disse: brancos. Pobres brancos da Grã-Bretanha carregam milhões do terceiro mundo. Quer aumentar a produtividade? Deportem todos os que vivem de assistência social. Veja isso. Desemprego no Reino Unido no quarto trimestre de 2025 por grupo étnico. Os bengaleses são as pessoas mais desempregadas. E quando estão desempregados, o que eles recebem? Eles recebem crédito universal, 13,4%, depois vem os paquistaneses, depois outros e depois os negros. Estou realmente chocado. Sabe, negros africanos e pessoas do Caribe ou negros britânicos, até eles têm menos desemprego do que bengaleses e paquistaneses. O que você tirou disso? E, aliás, não é uma população pequena. E olha isso, pessoas brancas, elas são as menos desempregadas, 4,3%. Eles pagam impostos e são prejudicados. Olha só, eles provocam de propósito, dizendo que homens brancos nunca tiveram espaço na Austrália. Esse cara negro, por exemplo, vive me provocando. Então falo, ainda bem que existe o homem branco. Se eles não tivessem descoberto a Austrália, nada disso teria sido possível. Ainda bem. Obrigado, homem branco. Acho que todos deveriam agradecer ao homem branco. Digo isso explicitamente porque quero que isso volte a ser normal. Porque se uma pessoa branca diz qualquer coisa sobre brancos, de repente, é o maior pecado do mundo moderno. Você é um supremacista branco. Você pode ter o poder negro, se orgulhar de ser negro, poder pardo, se orgulhar de ser pardo. Você pode se orgulhar de tudo, menos de ser branco. Especialmente quando essa é a única raça que mais contribuiu para o mundo. Tudo o que você vê ao nosso redor, felizmente, é graças à raça branca. Alguém postou esse meme. Esta era uma boa área até todos aqueles brancos se mudarem para cá, ninguém nunca disse. Isso é realmente verdade. Eu sempre morei em áreas de brancos. Se eu vejo qualquer área que fica inundada de pessoas não brancas, eu me mudo. Na verdade, nunca precisei me mudar porque sempre morei em áreas de brancos. E Melbourne foi predominantemente branca até bem recentemente, exceto pelos subúrbios do oeste. E eu não sei, eu nunca vou lá. Eu nunca iria lá. Também tínhamos áreas como Springvale, Noble Park e Sandown Park, onde quase não havia pessoas brancas e a criminalidade era muito alta. Eu não posso mostrar esse vídeo para você porque é muito chocante. Isso está acontecendo na África do Sul. Esse é um parlamentar em exercício na África do Sul. Ele está dizendo que vamos matar os filhos do homem branco, vamos matar as mulheres deles, vamos matar tudo o que encontrarmos no nosso caminho, até maximata. Então esse racismo contra pessoas brancas tem que parar, tem que parar. E eu já vi o primeiro mundo e vi os efeitos disso. Eu me lembro de olhar para uma escola em Ilford, em Londres, e vi uma criança branca e me senti péssimo por ele. Eu pensei, como será que ele se sente no próprio país dele? Só uma criança branca na própria escola. Agora, escute, o que acontece? Porque os brancos criam seus filhos com valores dos brancos, que não são racistas. Você não deve ter orgulho da sua cor de pele. Não diga nada. Não seja violento. Conheço brancos que se afastaram da violência há gerações, 2 ou 3 atrás. Mas outras culturas, elas não acordam sem bater em suas esposas ou bater em seus filhos. Eles não começam o dia sem isso. Então ouça essa pobre mulher britânica branca. Eu sinto muita pena dela. Eu sinto pena dos brancos em geral. A professora disse ao meu filho que ele não poderia sofrer racismo por ser branco, mas ele é uma minoria. Comece daqui. Ele é branco. Meu filho é uma minoria na escola dele. Na verdade, ele é o único menino branco na turma. E isso nunca foi um problema. Porque seria: todos sangramos da mesma cor. Todos somos pessoas. Esses eram os valores furados que nos ensinaram e olha no que deu.
Era o que eu pensava, muita gente. Porque ele chegou em casa ontem me contando que um grupo de meninos de várias etnias cercou ele, fez uma roda ao redor dele e começou a gritar pele de frango para o meu filho. Ele me disse que se sentiu ameaçado e com medo, e quando finalmente conseguiu sair daquele círculo, ele correu até uma professora, que foi o que eu sempre disse para ele fazer. Eu disse para ele fazer isso. Se ele estiver em uma situação em que se sinta com medo, que corra até uma professora. E ele contou para essa professora: Acho que estão sendo racistas comigo. E você sabe o que ela disse? Ela não foi procurar os meninos que fizeram isso. Ela não tentou fazer meu filho se sentir melhor. Ela não demonstrou empatia pelos sentimentos dele. Ela disse para ele: Você é branco. Não existe racismo contra brancos. Por isso, meu filho não foi à escola hoje e só voltará se houver mudanças. Nada vai mudar. Ele foi vítima de racismo, ele foi vítima de abuso verbal. E quando ele correu para um professor pedindo ajuda, esse professor disse que os sentimentos dele não importam porque ele é branco. Então agora eu falei com. Precisamos reverter essa tendência, pessoal. É isso que estou dizendo. Me desculpem, vocês têm que fazer isso. O que Cersei Lannister de Game of Thrones disse? Poder é poder. Você precisa retomar o controle. Você precisa agarrar o poder, porque o poder vai determinar como você impõe seus valores. Poder. E com o poder vem a violência. Não estou falando sobre pessoas individuais tomando as coisas nas próprias mãos. Estou falando politicamente. Porque Max Weber, o filósofo do início do século XX, disse que somente o Estado deveria ter o monopólio da violência. Somente o Estado pode decidir quando e quanta força ou violência, quanta força você exerce e quanta violência você usa. Agora, toda essa violência está indo para um lado só. Todas essas gangues saqueadoras estão usando violência contra jovens brancos pobres que cresceram sob sistemas de valores completamente diferentes. Eles dizem, não seja racista, apenas pare de ser racista. Então é isso. Os jovens brancos foram orientados a não serem racistas. Eles pararam de ser racistas, mas alguém esqueceu de passar o recado para todas as outras crianças, crianças de outras origens raciais. Meu filho quer mudar de escola, mas tem medo e não confia em ninguém. Tento explicar que deveria confiar nos professores, mas eles não o protegeram. Assim, só me resta educar meu filho em casa, pois não vou deixá-lo com medo, o que me impede de trabalhar. Isso tudo por conta da atitude da professora, sem culpar as crianças. Sabe, as crianças precisam ser ensinadas de uma forma melhor. E as pessoas que deveriam fazer isso são os adultos, as pessoas que estão lá para nos proteger. E eles não fizeram isso. E por causa das ações daquela professora, toda a minha vida agora está sendo afetada. A vida inteira do meu filho agora está sendo afetada. Isso é horrível. Posso garantir que não é um caso isolado. Vou colocar minha filha em uma escola onde a maioria é branca. Pessoas brancas. Como eu disse, me desculpe, eu não gosto de culturas não brancas. Eu não gosto. Eu sou um YouTube. Eu sou um homem pardo. E eu estou dizendo isso, ok? Eu estou dizendo isso como um homem pardo. Eu não sou um supremacista branco. Eu não sou homem branco nem supremacista branco. Veja isso. Ouça este vídeo. Pele branca, olhos azuis, cabelo loiro. Olhe para isso. Não deveria estar zombando disso. Imagine isso. Imagine dizer isso. Pele escura, cabelo cacheado, olhos pretos. Imagine se uma pessoa branca dissesse isso. Essa pessoa seria cancelada, nunca mais conseguiria emprego. Bem, agora estamos realmente mudando a cultura. Provavelmente essa pessoa vai virar um herói nas redes sociais, vai fazer uma vaquinha e vai ficar muito rica. Mas olha só, até essa mulher branca, vamos ver como ela responde a isso. Ei, o Lord President branco. O Lord Justice Clark branco, todo juiz da alta corte branco. Esse cara é um Absoluto. escroto. Ele é a pessoa mais racista. Branco. Espere, nós somos brancos e temos orgulho disso, e nós contribuímos tanto para a civilização. Os dias da culpa branca, esses já acabaram de verdade. Tudo o que eu sou, tudo o que meus ancestrais morreram e lutaram para proteger, está escrito no próprio solo sob meus pés. Eu sei quem eu sou e sei de onde eu venho. Eu acordo todos os dias incrivelmente orgulhosa de ser inglesa. Somos uma pequena ilha que fez de tudo. Conquistamos o mundo, construímos impérios e já basta. Não vamos mais ceder a isso. Vamos recuperar tudo. Com certeza. Imagine o mais avançado, o mais agradável aos olhos. Eu posso dizer isso. Essas pessoas, as mais bonitas, as mais avançadas, as mais ricas, as mais prósperas, são as piores pessoas. O quê? Que porra é essa? Me desculpe. Eu tenho que dizer, eu não sei. Eu não sei como. Olha isso. Olha a nossa própria Nuria Khan. Eu acho que se Alguns de nós também são muito bonitos, ela é maravilhosa. Ouça o que ela diz.
Como você disse, se a classe média, tipo, acho que os defensores dos valores liberais lessem o Alcorão verso por verso, ou apenas lessem o verso das mulheres, que é dedicado às mulheres. Isso, por si só, pode te dar uma prévia de como o Islã é problemático para as mulheres. E talvez assim elas não tentassem tanto defendê-los, quando na verdade isso prejudica todos os outros grupos da sociedade. Porque no momento em que fazemos concessões especiais e pressionamos para criar leis dizendo que as mulheres muçulmanas precisam de mais proteção, ou porque elas são mais vulneráveis do que outras mulheres de minorias, ou algo assim, isso se torna muito, muito problemático quando vemos movimentos vindos de países fortemente islâmicos, onde há teocracia, e essas mulheres estão dizendo que não têm nenhum direito. Nós não temos direito à educação, nem temos direito de falar ou rir alto. Refiro-me à República Islâmica do Afeganistão, onde as mulheres foram totalmente excluídas da sociedade. Agora, Mas é engraçado. Eu não sei se Nuri vai mencionar isso ou não, mas é engraçado. As mesmas mulheres, no momento em que chegam ao Ocidente, de repente começam a defender causas muçulmanas, causas islâmicas, Gaza, Israel, começam a odiar os brancos, começam a odiar a América. É como se você não pudesse ganhar com essas pessoas. É por isso que eu realmente desisti disso. Eu não sou mais a favor nem mesmo de resgatar um punhado de pessoas realmente perseguidas do Afeganistão, Irã ou Paquistão. Porque antes de tudo, pode parecer frio e insensível, mas nós não sabemos. Até antes de 2015, o Ocidente costumava receber todo ano, eles costumavam receber 100, 200 pessoas realmente perseguidas de países como Paquistão, Afeganistão e outros buracos do terceiro mundo. E havia escrutínio. Eles analisavam cada caso individualmente. Veja só o que aconteceu depois. Eles acharam uma brecha e pensaram: vocês recebem pessoas em nome da humanidade. E se lotarmos suas fronteiras com todos, como é que vocês vão lidar sendo inundados com esses casos e não vão conseguir distinguir quem é legítimo e quem não é? Então não, com base nisso, desculpe, o Ocidente está cheio. Não conseguimos cuidar de ninguém, nem dos legítimos. Desculpe, como disse, quando chegam, ainda não são leais ao Ocidente. Poucos são leais, de fato, não são muitos. Porque meus olhos se abriram quando vi muitos ex-muçulmanos que odiavam o Islã. Mas agora eles se tornaram os maiores idiotas woke de todos os tempos. Eles são pró-Gaza, eles são anti-brancos, eles são anti-Ocidente, eles aceitam esses falsos requerentes de asilo. Eu fico pensando, o que diabos há de errado com vocês? Sabe de uma coisa? O terceiro mundo não sai do seu coração. Você pode tirar alguém do terceiro mundo, mas não o terceiro mundo de certas pessoas. É preciso romper totalmente com sua antiga identidade e lealdade cultural para viver no Ocidente. Se não conseguir, saia. O Ocidente não é obrigado a aceitar essas pessoas. você pode, sabe, viver confortavelmente no Reino Unido, ser uma mulher branca de classe média e achar que esse é um problema que só acontece em teocracias. É justamente isso que aconteceria aqui se deixássemos correr solto. Você acha também que, em algumas partes da comunidade muçulmana, as mulheres brancas são vistas como disponíveis para qualquer um, que elas são meio que exotizadas, porque elas têm esse, sabe, esse acesso, porque não usam hijab ou burca, ou não são muçulmanas, mas também por causa da prevalência da cultura pornô? Odeio dizer isso, mas sim, com certeza. E quero dizer, isso começa desde a base. Se você estivesse, digamos, sabe, ouvindo conversas de vestiário ou esse tipo de conversa. Dentro de grupos de jovens muçulmanos, você já perceberia o menosprezo deles pelas mulheres brancas. Podemos nos divertir com várias mulheres, mas no fim vamos casar com uma boa esposa muçulmana. Esse é basicamente o comportamento da maioria dos jovens muçulmanos, inclusive britânicos, quando querem se divertir. Esse é o tipo de coisa, como você disse, seja pornografia. A pornografia ela acabou fetichizando ainda mais essas mulheres, mas também tem o próprio Islã. E se você voltar de novo para a história islâmica, houve expedições em que Maomé incitava seus seguidores a conquistar novos territórios e, sabe, capturar mulheres loiras. Sim, Maomé disse isso. Vou te dar um exemplo. Fiz um vídeo sobre isso e acho que viralizou. Este é o versículo do Alcorão. Olha só, é o capítulo 9, versículo 49. Alguns deles dizem: isenta-me e não me exponha à tentação. Um deles disse: deixe-me ficar em casa e não me tente. Essa é a história por trás desse versículo do Alcorão. Isso foi revelado sobre Jad ibn al-Qas, o hipócrita. Olhe para ele. Ele é um hipócrita porque diz: eu não quero mulheres loiras. Então, Muhammad tenta seduzi-lo.
Isso porque, quando o mensageiro de Alá estava se preparando para a batalha de Tabuque contra os bizantinos, ele disse a ele: Abu Wahab, você não gostaria de ter dezenas de mulheres e homens bizantinos como concubinas e servos? Viu como Muhammad está tentando tentá-lo? Muhammad está tentando Abu Wahab. Vamos fazer jihad contra os bizantinos e você vai conseguir muitas mulheres bizantinas. Em certas narrações, ele usou o termo mulheres loiras. Ele disse: Mensageiro de Alá, meu povo sabe que eu gosto muito de mulheres. Ele também era mulherengo e já tinha muitas escravas sexuais. E ele diz: Se eu vir as mulheres dos bizantinos que eram cristãs, aliás, nesse momento, temo que não vou conseguir me controlar porque sou mulherengo. Ele fica tipo, tantas mulheres loiras, ele está dizendo, profeta Muhammad, olha para o meu harém, eu já tenho muitas mulheres aqui. Então, por favor, não me tente com elas e permita que eu não participe. Em vez disso, vou ajudá-lo com a minha riqueza. Então ele disse: Não vou fazer jihad, vou te dar um dinheiro. E sabe, não me tente com mulheres loiras. Então Alá, que é Muhammad, revelou este versículo com raiva. Há alguns deles, como Abu Wahab, que dizem: Me isente e não me exponha à tentação. É disso que Nur Yahya Khan está realmente falando. Muhammad costumava atrair outros jihadistas com mulheres loiras. Então, isso remonta totalmente à própria história islâmica e à visão do profeta sobre essas mulheres e depois como isso continua. Como você mencionou, a pornografia reforçou ainda mais isso. Quão prevalentes você acha que essas atitudes são dentro da cultura islâmica no Reino Unido ou no mundo ocidental? Você não viu o que aconteceu no caso das gangues de aliciamento? É muito prevalente, eu diria isso. Me dói dizer isso, mas eu diria. E é por isso que foi revoltante quando, sabe, esse aspecto das coisas não recebeu a devida atenção. Com todo o escândalo das gangues de aliciamento e o encobrimento, porque está muito ligado a isso, a essa noção de quem são as pessoas mais vulneráveis da sociedade que podemos atingir. A quem nossa religião justifica atingir, é aí que tudo se conecta. Esse não é o momento de se preocupar em ser chamada de racista ou islamofóbica. É aí que você precisa enfrentar o problema de frente, porque eles estão desproporcionalmente mirando um certo tipo de jovem vulnerável. No Islã, mulheres e crianças costumam ser as primeiras vítimas nesses casos. Ok, então o que devemos fazer agora no Reino Unido? Qual a solução para esse problema? Deportar, repatriar todos eles. Eles não pertencem a este lugar. Desculpem, pessoal, mas eles não pertencem aqui. Fico feliz por ser uma das pessoas e espero que cada vez mais se manifestem agora. Mas estou feliz por ser uma das vozes de dissidência que dizem que realmente precisamos conter a forma como o Islã está, de certa forma, se infiltrando em todos os aspectos da sociedade aqui. E a quantidade de complacência que temos tido nas últimas, você sabe, algumas décadas, nos trouxe a esse ponto onde agora, efetivamente, quero dizer, se as coisas continuarem do jeito que estão. Então, o governo está... Façam com que temam o homem branco novamente. Acho que essa é a única solução. Por homem branco, quero dizer a Grã-Bretanha, historicamente, culturalmente, tudo que é britânico. Façam com que temam isso. Façam com que temam. Só estão dizendo da boca para fora, no sentido de que estão falando sobre violência. Se eles temessem o Ocidente, se eles temessem, se tivessem algum respeito pela sociedade ou pelos valores britânicos, isso não estaria acontecendo nas suas ruas. Isso já começa a acontecer em Melbourne. Eles precisam temer. Eles precisam temer tudo. Então, olha, o policial também está lá. Eles não se importam. Sem medo, sem respeito. Algumas pessoas dizem que problemas medievais exigem punições medievais. E, de novo, olha, o objetivo das punições é que você só precisa aplicar algumas punições e pronto. O resto entra na linha bem rápido. Nuri é educado e não diz isso, mas eu digo. A violência contra mulheres e meninas vai ser tratada no mesmo nível que o terrorismo. É como uma emergência nacional. E eu concordo completamente com isso. Mas então, se temos todas essas organizações, entidades comunitárias e ONGs que se recusam a aceitar isso, o Islã é, na verdade, uma das principais causas, ou no mínimo da mentalidade predominante por trás da falta de assimilação ou integração e da proteção inadequada de mulheres e meninas. Então é isso. Isso é algo que realmente precisamos enfrentar além das palavras vazias. Então precisamos olhar para o que está sendo dito em nossas mesquitas. Que sermões também estão sendo proferidos em árabe? Porque as mesquitas do centro de Londres fazem sermões em árabe?
Isso é ridículo. Então, como a França e outros países agora meio que acordaram para o fato, assim como a Itália, de que tudo precisa ser em inglês, todos sabem o tipo de mensagem que transmitem, principalmente para os filhos e netos de imigrantes no Reino Unido, filhos de imigrantes que se esperava já fossem mais britânicos. Porém, vemos uma regressão. E é aí que fica horrível quando você fala sobre violência contra mulheres e meninas, ou tenta acabar com a violência contra mulheres e meninas neste país, porque você tem muçulmanos, você está, tipo, canalizando jovens muçulmanos com aquela mesma mentalidade que eles teriam em países islâmicos. Ainda assim, você tenta proteger mulheres e meninas disso. Sim, acho que tem muito a ver com combater termos como islamofobia, se quiser chamar assim. Sim, só há uma solução, pessoal, como falei. Façam eles temerem os valores britânicos, façam eles temerem o velho leão britânico. Espero que esse leão acorde e comece a rugir. É isso que queremos. Vai acontecer. Eu estarei lá torcendo por você.